CBN Motivação, com Gonçalo Pontes. Olha, o nosso tema essa semana não podia ser mais apropriado. Motivação para a honestidade. Professor Gonçalo, bom dia. Bom dia, Patrícia. Mas que tema, né, Patrícia? Não é bom? Olha só, coisa tão atual, né? E aí, Patrícia, quem nos traz esse tema é um ouvinte de Recife, o José Tadeu Ramalho. Ele escreveu: sabe, professor, temos vivido a todo momento uma onda de desonestidade que tem hora que achamos que não tem jeito mais para o nosso Brasil. Com frequência, vemos nas televisões, nos rádios, nos jornais, notícias de escândalos provocados exatamente pela desonestidade. E aí vai minha preocupação, professor. Eu tenho 2 filhos, e quando eu falo em filho, Patrícia, eu lembro logo de você, o cuidado que você tem com seu filhinho. Todos os 2 filhos, tenho 2 filhos em fase de crescimento, que também estão vendo tudo isto, e eu sempre dizendo-lhes que é errado. Um dia desses, um de meus filhos, olhem só, ouvintes, o que diz o José Tadeu. Um dia desses, um de meus filhos perguntou-me que se todos faziam errado e ficavam ricos, por que é que eu tinha que morrer de trabalhar se há uma forma mais rápida de enricar? Professor, eu quase tive um infarto. Sou separado e meus filhos ficaram comigo após o divórcio. Professor, você teria algumas dicas para acrescentar a minha forma de educá-los motivacionalmente a respeito da desonestidade? Que preocupação linda. Que coisa, né? Olha, meu querido Tadeu, ouvinte lá de Recife, Pernambuco, obrigado por sua colaboração e por acompanhar a nossa coluna CBN Motivação. Você, Tadeu, nos traz hoje um tema da mais absoluta importância e está de parabéns por esse pai zeloso que é. Pois é pelo zelo na educação de seus filhos que teremos grandes seres humanos amanhã. Parabéns mesmo, Tadeu. Diante de suas palavras, amigo, fico imaginando como é os botões, como é difícil educar os nossos filhos no mundo em que estamos vivendo. Não é verdade, Patrícia? Demais. É claro que tenho dicas que vão te ajudar. E as inicio, Tadeu, dizendo da importância de seu exemplo no dia a dia como pai. Principalmente quando os seus filhos estiverem com você no dia a dia. Quando eu estou dando minhas palestras, Tadeu, a respeito desse tema, eu conto uma historinha que diz sobre um pai que resolveu levar seus filhos a um circo. E chegando à bilheteria, o pai perguntou o valor do ingresso. E o vendedor disse-lhe que eram R$30 para adultos, R$20 para crianças de 7 a 14 anos e menor de 6 anos não pagaria ingresso. O pai então disse ao vendedor que ele estava acompanhado de sua esposa, de um filho de 4 anos e outro de 7 anos de idade. Com um sorriso, o rapaz da bilheteria disse ao pai que se ele tivesse dito que o filho mais velho tinha só 6 anos, ele não teria percebido que aquele filho teria 7. E aí o pai, com muita maestria, e aí vai, Tadeu, acho que o grande exemplo para todos nós, pais e mães, disse ao rapaz: é verdade, meu caro vendedor, disse o pai, você não perceberia, até porque ele está fazendo 7 anos hoje. E é por isso que eu estou trazendo ele para o circo como presente de aniversário. Mas sabe, meu caro amigo, dizia o pai ao bilheteiro, se meus filhos vissem o próprio pai sendo desonesto, mentindo a idade, para tirar dinheiro do circo, tenha certeza, meu caro amigo, disse o pai, eu marcaria o aniversário dele como um inesquecível exemplo de má conduta, ou seja, de desonestidade. A verdade não tem preço, meu caro Tadeu, lá de Recife, principalmente quando temos que ser exemplo para nossos filhos. Então, Patrícia, esta é a minha primeira dica. É pelo exemplo de pais que somos, que nossos filhos serão os pais de amanhã. A segunda dica, meu caro Tadeu, e meus ouvintes, é que nada deve ou pode subsistir à verdade. A verdade tem que estar acima de tudo. Uma outra dica é prestarmos atenção que a corrupção tem sempre início em pequenos gestos e que são passados às futuras gerações. Sim. Também, meu querido Tadeu, atente sempre quando em algum lugar houver uma placa ou aviso de que é proibido estacionar por qualquer que seja o motivo. Ou seja, por ser uma vaga para idoso, para deficiente físico, ou mesmo se é uma calçada. Nunca caia na tentação em dizer que é apenas por alguns minutinhos, pois se é proibido, é proibido. E lembre-se, estando ou não com seus filhos, pois para sermos honestos, não precisamos de público. Por fim, meu caro Tadeu, lembre sempre o que diz um velho ditado: o errado é errado, mesmo que todos estejam fazendo. E o certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. São essas, Patrícia, as dicas de hoje.
Professor, você sabe que desde o começo, eu tenho que fazer o papel de advogado do diabo aqui, né? E aí, desde o começo, eu vi o tema e pensei, motivação para honestidade. Será que existe algo que você tenha que fazer para você se sentir motivado a ser honesto? Ou será que a honestidade não é muito mais uma questão de princípio, que você vai cumpri-la e levá-la a sério, independente da situação? Patrícia, eu tenho uma defesa, isso é próprio, até algumas conversas em bancas acadêmicas. Eu digo sempre assim, tudo na vida é hábito. Sim. As pessoas têm muito essa coisa. Não, a pessoa já nasce honesta, a pessoa já nasce ética, a pessoa já nasce inteligente. Eu acho assim, Deus dá talentos diferenciados às pessoas. Mas a grande maioria desses talentos, abalizada exatamente nas escolhas dadas por Deus, cabe a nós nos apegarmos a ela. Por exemplo, as pessoas impacientes, se por um acaso elas decidirem ser pacientes, elas vão ter que se habituar a isso. E Deus ajuda. Como? Colocando um chato do teu lado. Para que você possa aprender, para que você possa treinar, né, essa paciência. A honestidade é um vínculo na minha cabeça. Eu não gosto muito de pensar assim, olha, honestidade é caráter. Caráter você já nasce com ele. Caráter é formado, e o formador são os pais. Sim. Então, eu já contei isso aqui a você. Meu pai, eu ia passando uma vez na sala e tinham 3 moedas, e quando eu passei perguntei, quando criança, 6, 7 anos, de quem são essas moedas? E meu pai ouviu aquilo, ficou calado. Eu disse, de quem são essas moedas? Na minha inocência, eu disse, se não houver dono, vão ser minhas. Meu pai disse, ô filho, você perdeu alguma moeda? Eu disse, não, meu pai, passe direto que elas não são suas. Então, qual é a grande questão? É o exemplo que temos. Então, honestidade, ela vai muito, claro, de princípios aprendidos quando crianças, na formação do nosso caráter. Por isso eu chamo muita atenção dos pais. A nossa conduta... Olha, Patrícia, eu tenho um momento lá nos meus trabalhos, nas minhas palestras, que eu falo assim, gente, para o mundo mudar, nós temos que começar a mudar nós mesmos. Por exemplo, se por um acaso deixarmos uma pessoa engraxar o nosso sapato uma vez por mês, nós vamos estar gastando e investindo no mundo melhor algo em torno de 5 a 10 reais. Se por um acaso estivermos num bar, com dinheiro para comermos camarão, lagosta, jantar, e chegar alguém oferecendo amendoim, se nós investirmos em comprar aquele amendoim por 5 reais, estaremos dando condições a uma pessoa sobreviver, mantendo os filhos, mantendo a família, porque nós tiramos 5 reais do bolso uma vez no mês. Sim. O que é que eu quero colocar para você exatamente com isso? Eu falava sobre isso em minhas palestras uma vez, e de uma outra palestra, quando eu falei esse exemplo, alguém levantou a mão para falar. Ele disse, eu quero dizer aqui, professor, que eu sou testemunha. Eu estava num bar, já tinha ouvido isso do senhor, e o senhor comprou esse amendoim na minha frente. Quer dizer, nós não precisamos de público para melhorarmos o mundo, não precisamos de público para ser honestos. O que temos que cuidar é o seguinte, o que falamos tem que ser feito. Isso é honestidade. No que acreditamos. É isso. Professor, obrigada por essa lição hoje. Quinta-feira da semana que vem, a gente tem mais um papo aqui. Se Deus quiser. Até, ele há de querer. Até lá. Boa semana.